boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui, né, com os nossos mestres. Vamos aqui para mais uma live, uma terça-feira. Boa noite, a Giovana e o Marcos, que já estavam aqui aguardando. E quem chegar depois, boa noite também. Quem assistir depois também, muito boa noite. Ai, ai. Hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto da ascensão, que já está no final, né? Tem mais umas, acho que duas, né? Vamos ver. Mas já está acabando esse assunto. E depois a Maria José vai fazer a meditação, certo? Sim. Então tá bom. Deixar seu som. Vamos lá, então vou compartilhar a tela. Aqui. Então, a partir 12, os mestres ascensionados e a ascensão. Vamos lá continuar então. Aqui está um calor. Faz tempo que não fazia calor, hoje está bem quente. Vamos lá. Então, continuando. Os mestres ascensionados e a ascensão, parte 12. Continuando. Todo aquele que encarnou em um corpo físico muitas vezes, e isso inclui quase todo mundo, acho que praticamente todo mundo, né? Não poderia equilibrar sua dívida em uma encarnação, né? A dívida aqui, quando fala o quê? As coisas erradas que foram feitas, a qualificação da energia de um modo negativo, né? Quem disser que não tem dívida kármica não, não entende, né, da lei cósmica, não entende da vida, né? Ou só pode ser um mestre ascensionado, porque todo mundo tem, né? Todo mundo fez coisa errada. E às vezes o erro não é por maldade, o erro é simplesmente uma forma de se aprender. Nós aprendemos errando até um dia que vamos acertar, certo? E não tem como equilibrar a dívida kármica, por menor que ela seja, em uma única encarnação, né? Mesmo que pudesse usar cada elétron de energia daquela vida apenas para servir à luz, o que não é possível, né? Ainda que uma pessoa passasse a vida inteira somente para viver pela luz, irradiando luz e qualificando toda a sua energia de forma positiva, o que não é possível, nós sabemos disso, porque vivemos num mundo de dualidade, convivemos com outras pessoas, né? Então acaba havendo desavença em uma hora ou outra, isso acaba ocorrendo. Então é impossível o ser humano passar o tempo todo vivendo como se fosse um ser de luz, né? Então, ainda assim, ele não conseguiu dar um equilíbrio à vida por ter se afastado da luz. Como todo mundo se afastou da luz, né? Então a gente acaba não tendo como fazer isso numa única encarnação e ninguém consegue fazer isso o tempo todo. Então, ao prestar serviço impessoal, podemos devolver algum equilíbrio à vida por ter se afastado, né? Lembrando que quando a gente fala em serviço impessoal, não é apenas fazer caridade, né? Nós falamos em serviço impessoal, o que os mestres se referem ao serviço impessoal, logicamente que você pode ajudar outras pessoas, você pode prestar serviço na sua comunidade, mas quando eles se referem a serviço impessoal, eles estão se referindo ao trabalho que é feito pelas pessoas, né, pelos alunos, na transmutação das energias, né, de você passar um tempo por dia fazendo esse trabalho da transmutação das energias
da irradiação de luz, da purificação da energia do planeta, do todo, da sua comunidade, da sua cidade, né, da transmutação da energia kármica criada contra os animais, contra a natureza, os seres elementais, não importa qual é o viés que você siga de trabalho, mas o serviço em pessoal é isso, é você se dedicar um tempo para fazer o trabalho pelo todo, tá bom? Então, ao prestar serviço em pessoal, podemos devolver algum equilíbrio à vida por ter se afastado. Todo ser humano é responsável pela discórdia no mundo exterior, na medida em que se desqualificou a energia e liberou a discórdia, somando-se à que já existe. Portanto, ele ou ela é responsável nesse grau pelas limitações da humanidade agora. É a energia desqualificada que causou a doença. Então, todo mundo, por melhor que seja o ser humano encarnado, ele é responsável por coisas ruins que acontecem no planeta, né? Porque nós, em algum momento, nessa encarnação e em outra, nós criamos discórdia, nós desqualificamos a energia que nós emitimos e isso acaba somando-se ao total da energia desqualificada criada por toda a humanidade. Então, todo mundo que tem essa responsabilidade deveria estar dedicando um tempo para fazer essa purificação, ou seja, todo mundo, né? No caso da doença, é a energia desqualificada que causou a doença, ela não existe em eras de ouro, a doença não existe, não existiu. Na era de ouro, que é a próxima que nós vamos viver, eu espero que todos nós possamos chegar nesta era, né? Não haverá doença. A doença, ela não é parte do desenvolvimento do ser humano. A doença, ela é criação da desqualificação da energia, ela não é necessária para que haja evolução, para que o ser humano aprenda, né, e se desenvolva. Porém, ela é fruto daquilo que nós criamos com as nossas negatividades, tá bom? Todo aquele que encarnou em um corpo físico, muitas vezes, e isso inclui quase todo mundo, não poderia equilibrar a sua dívida em uma encarnação. Bom, isso aqui acabo repetindo. No mundo exterior, quase tudo está virado, está ao contrário. Mas, através da compreensão da lei da vida, pode-se reverter essa tendência e transformar os conceitos humanos em ação correta e verdade. Sim, nós sabemos e podemos perceber que o mundo tá virado, né? As pessoas, no geral, estão caminhando por uma trilha que não é das melhores, né? Não preciso ficar citando aqui exemplos, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. E assim, somente através da compreensão das leis da vida é que a gente consegue reverter esses caminhos ruins que o ser humano trilha, né? Transformando os conceitos em ação correta e verdade. Todos os conceitos humanos sobre a vida devem ser limpos, né? Então, basicamente, tudo que nós aprendemos a vida toda, né, em questão de religião, em questão de sociedade, né, a questão de que Deus está no céu e não está dentro de nós e não está no todo, enfim, praticamente todos os conceitos que foram criados em termos de sociedade, eles serão modificados e estão sendo modificados aos poucos, conforme as pessoas vão elevando a sua consciência, conforme as pessoas vão se interessando pelos assuntos ligados à espiritualidade, pelos conceitos que os mestres trazem, ensinam para as pessoas, porque não tem outra forma de se modificar isso, né, o conceito do coletivo. Existem certas experiências que só podem ser obtidas através da encarnação física,
que alargaria a natureza do corpo causal e até mesmo a da presença eu sou em si. Pois é através da encarnação que, além das experiências, o ser humano ele desenvolve o corpo causal dele, né? O corpo causal, como eu já expliquei aqui, é o corpo onde nós depositamos e guardamos toda a nossa energia, desde a nossa existência, como chispa divina lá no Sol, até hoje. Então, tudo o que nós fizemos e qualificamos positivamente está guardado no nosso corpo causal. Então, o corpo causal ele não tem limites de tamanho, né? Para a gente ter uma ideia, o corpo causal hoje de Sanat Kumara, desculpa, do Senhor Gautama, é do tamanho do planeta Terra, incluindo os campos de outras dimensões, né? Que tem a quarta dimensão, o plano astral, o plano psíquico, tem também o plano etérico. Então, esse era o corpo causal do bem-amado Sanat Kumara e hoje é o de Senhor Gautama, tá? Então, assim como tem o corpo causal de Hélios e Vesta, que é do tamanho do Sol físico que nós vemos, existem corpos causais de seres cósmicos que são muito maiores, que englobam, por exemplo, a galáxia toda, tá? Então, o corpo causal é o acúmulo, é o depósito, que é o que Jesus dizia do nosso tesouro que está no céu, de tudo aquilo que nós qualificamos e criamos com de forma positiva, tá bom? Então, até que a gente ascensione, somente através da encarnação é que nós conseguimos desenvolver o corpo causal e também aumentar o poder e a atuação da presença divina para que se transforme depois em um ser livre, para poder trabalhar e depois galgar os degraus da evolução, se desenvolvendo até ser um ser cósmico e aí sucessivamente. É por isso que aqueles que assumiram a encarnação física e ascenderam deste planeta alcançaram maior mérito e alcançaram um escopo de serviço mais amplo do que aqueles que permaneceram dentro de qualquer uma das 7 esferas e não se ofereceram para vir com seu manu, né? Então, do ponto de vista de evolução e do ponto de vista cósmico, digamos assim, os seres que se oferecem para encarnarem, se desenvolvem através de uma encarnação e ascensionam estando encarnados, eles têm um grau evolutivo maior do que aqueles que nunca vieram para a encarnação e permaneceram lá no Sol, né? Então, o mérito perante os seres, né, perante os conselhos, é muito maior de um ser que veio, se desenvolveu como encarnados, uma vez que é uma condição complicada, né? Ascenderam na luz e se desenvolveram. Alguns alunos parecem querer fazer a ascensão da maneira que Jesus fez e não sob a nova dispensação. Existem, sim, alunos que acham que para ascensionar tem que fazer como Jesus fez, né? Ascensionar estando no corpo físico de forma pública, né? E a nova dispensação, como eu já expliquei aqui, é quando você for desencarnar, você vai ou ascensionar naquele momento, conforme o seu desenvolvimento, ou se preparar nos templos do bem-amado Serapis Bey, né? E quando tiver pronto para isso, você vai atingir então a ascensão. Eles parecem pensar fazendo decretos que isso acontecerá. Ao longo das eras, para fazer a ascensão, era preciso ter muito treinamento em um retiro. Lembrando que o que Jesus fez foi um modelo desenvolvido pela, pela Fraternidade Branca, né, um projeto para mostrar que a ascensão era possível, que existia. Né? Não é porque ele fez que todo mundo vai ou pode fazer. Tá? Então,
existe todo um estudo por trás disso, do que acontece, né, nesses seres que se desenvolvem e que passam por essas experiências. Tem um motivo, né? E o motivo sempre é trazer um ensinamento. Então, não é porque nós não vamos fazer o que Jesus fez que vai ser de menos valia, porque o que vale é você atingir a ascensão, tá? Isso geralmente ocorria em várias encarnações, às vezes levava muitas encarnações, em um retiro onde foi cortado de toda a ação vibratória do mundo exterior. Em sendo admitido, renunciava a qualquer posse que tinha. Os mestres disseram que agora, das pessoas que chegam a esse entendimento, que estão saindo das massas, ninguém poderia qualificar-se para entrar em um retiro, tá? Então, nenhum ser humano hoje que está no caminho, nenhum aluno, teria condição de estar num retiro para fazer o trabalho de ascensão que eles fizeram, tá? Por conta de toda a questão kármica, também do dia a dia da vida, que a gente acaba se envolvendo com coisas que acaba atrasando a nossa elevação da consciência, tá bom? No mundo exterior, quase tudo... Não, de novo, voltou aqui. Portanto, cabe a nós estarmos dispostos a aceitar o que a lei oferece e aproveitar a oportunidade, e não se apegar a algum conceito humano, como as pessoas fazem com a expiação vicária. Do ponto de vista interno, a ascensão é muito prática e opera sob a lei. Tá? Então, o que eu falei, tanto faz se você vai ascensionar estando dentro do corpo, antes de desencarnar, se é depois que desencarnar, se é de forma pública, se é num retiro, se não é, né? Não importa isso. Os mestres sempre vão direcionar a vida da pessoa e o trabalho que ela tem que fazer ainda para ascensionar, de acordo com o que é melhor para ela, tá bom? Em 15 de agosto de 1939, Saint-Germain disse estar muito grato por ter feito parte da preparação para a ascensão do Sr. Ballard, concluída em agosto de 1936, mas o corpo etérico retirou-se apenas depois, em 29 de dezembro de 1939. A Maria José falou, fiz uma live sobre Guy Ballard, ela explicou essa questão, que ele atingiu o ponto de ascensionar, porém ele permaneceu um tempo ainda encarnado e só depois é que ele fez a ascensão, tá? Quando ele fez a passagem dele. A ascensão só foi completada no Ano Novo mesmo, à meia-noite, no retiro do Teton, quando em seu corpo etérico ele se fundiu com aquele corpo puro que a vida havia sido preservado de uma antiga encarnação de muito tempo atrás. Ele então subiu para o corpo eletrônico do Eu Sou. Então, a gente pode ver que ele desencarnou, fez a passagem em 29 de dezembro, somente no dia 31 é que foi completada a ascensão dele, né? Então, levou 2 dias todo o processo, né? E tem, depois quem puder leia, né, os livros dele, essa história está, acho que é na Eu Sou a Presença Mágica, é a continuação de Mistérios Desvelados, aonde o corpo, ele teve uma encarnação onde o corpo dele, dessa encarnação, ficou preservado. Então, quando ele ascensionou, o corpo etérico da encarnação atual, que ele ascensionou, se uniu ao aquele corpo que estava sendo preservado, né? E aí, sim, ele completou, então, a ascensão dele. É bem interessante essa história. Todos os que seguirem as diretrizes dos mestres ascensos, dadas desde o início dos ensinamentos passados, e fazer aplicação com a mesma determinação sincera que eles fizeram,
pode ter o mesmo tipo de resultado. Esta é a lei e age quando posta em ação. Esta lei, a lei da vida, é a ação da presença eu sou que dá a sua vida e bate seu coração. Quando alguém não aceita este fato, ou se o aceita e não utiliza, não há condenações, mas apenas um lamentar, né? Então, é a lei de todo esse conhecimento, né? Da presença eu sou, do uso dos raios, fazer esse trabalho, que é, se a pessoa não quer seguir esse caminho, não tem problema, os mestres, eles não vão condenar ninguém, né? Ninguém vai ser condenado por conta disso, é um direito da pessoa escolher ou não, né? Livre-arbítrio dela, né? Eles lamentam porque muitos alunos, inclusive alunos bem adiantados, simplesmente largaram esse caminho, mas vai se fazer o quê, né? Cada um é cada um. Porém, se você usar essa lei, né, desse conhecimento todo que eles passam com determinação, não tem como dar outro resultado. O resultado é um só, é você atingir a sua ascensão, tá bom? A lei foi dada de forma simples e direta, de tal modo que até mesmo uma criança pequena pode aplicá-la e obter resultados. Geralmente, ao desencarnar, não se percebe a desconexão do raio de luz da presença com o corpo físico. A menos que alguém tenha esse conhecimento, as pessoas não têm noção da conexão com a presença eu sou através do raio de luz. Quem já sabe dessa existência, faça a conexão diariamente, dê sua adoração à presença, dando obediência à vida. Nós podemos apenas fazer a conexão do lado humano e deixar o tempo onde e como a ascensão ocorrerá a encargo da sabedoria da presença. O eu exterior não pode determinar ou julgar quanto a isso. Quando pela primeira vez os mestres ascensos entenderam o significado das palavras eu sou, começou a ressurreição da divindade e de sua consciência humana de imperfeição. Este é o início do primeiro passo para a ascensão para a luz. Então, a partir do momento que você toma conhecimento da presença eu sou, do que é o eu sou, é nesse momento que começa, então, o seu caminho para a ascensão. Tá? E foi assim com todos os mestres. E é assim com todos e sempre será. Tá? E essa conexão diária, né, essa união com a sua presença divina, como diz Saint Germain, é a entrega da sua vida na sua presença e deixar a direção da sua vida, do desenrolar da vida aqui, a cargo da presença divina. Tá? Alcançar a meta, a ascensão, contemplá-la e aceitá-la plenamente em ambos os pensamentos e sentir, fazer um esforço consciente para isso ajudará. A ascensão não acontece como resultado de um momento de graça, mas de todas as encarnações de vigilância, autocontrole, autodomínio, aspiração e serviço ao todo. O mundo de uma pessoa deve ser mudado para que haja ascensão. A purificação do corpo físico e dos demais corpos deve ser tamanha que a substância desses corpos vibrem na mesma tônica que da presença divina, que é pura luz, para que possam ser fundidos em um só corpo. O eu exterior não sabe quando isso pode ser feito. É o que eu venho sempre falando, a gente tem que estar sempre no trabalho com a chama violeta, com a chama da purificação, da pureza, e com a chama da ascensão, para poder elevar os corpos e prepará-los para quando chegar o momento, né, da ascensão. Quando a preparação suficiente for feita, intenso apelo à lei do perdão para todos os erros dos seres humanos, uma grande efusão do amor divino e bênçãos para toda a vida na Terra, adoração e gratidão à presença eu sou. Então a ascensão poderá ocorrer. Não existe impureza no reino dos mestres ascensionados,
O eu exterior precisa devolver à presença todo o controle sobre a energia que lhe foi emprestado. A chamatrina no coração se expande e preenche o corpo, intensificando os pontos de luz em cada célula, até que a ação vibratória se eleve ao ponto em que toda energia desqualificada é transmutada. Toda a criação humana do passado e do presente deve ser transmutado antes que a ascensão possa ocorrer, né? Isso é muito claro. Então, quando chega o momento da ascensão, a nossa chamatrina, ela se expande, ocupando todo o corpo, ela ilumina cada uma das células, né? Intensifica a luz, os pontos de luz em cada célula. A ascensão é a elevação das partículas de luz no corpo etérico para o Cristo pessoal, então ele sobe, entra no corpo eletrônico da presença eu sou. A ascensão à luz é real e muito prática, tão prática, natural e mecânica, quanto as coisas do mundo exterior, como o ventilador elétrico e a hélice do avião. Todos os que fizeram a ascensão eram indivíduos práticos e não teriam feito isso. Na verdade, o trabalho com os mestres, né, o trabalho com os raios, o trabalho com todo esse conhecimento, ele é muito simples e, como está sendo dito aqui, ele é prático, né? É um trabalho de prática, é um trabalho de todos os dias, é o que a gente fala sempre aqui, é um você dedicar como um hábito. Então, todos os mestres que ascensionaram, eles fizeram esse trabalho também, né? Apesar de não sabermos como que foi a vida deles do ponto de vista como alunos, que esse conhecimento não é passado, mas ele é o mesmo. E ele vale para todo mundo, né? Então, se a gente quer subir de patamar, nós precisamos seguir, então, esse trabalho e nos desenvolvermos cada vez mais, tá? Por todas as eras, antes da nova dispensação para a ascensão ser assegurada, a ascensão tinha que ser realizada do lado físico da vida, do lado físico do corpo. Após o raio de luz, o cordão de prata, né, que é o fluxo de força vital da presença, for cortado, não se poderia alcançar a ascensão e essa pessoa tinha que encarnar novamente. Então, até que foi feita, foram dadas essas dispensações desde a década de 1930, antigamente, se você desencarnasse, você não conseguiria fazer a ascensão. Você tinha que voltar, passar pela encarnação novamente, fazer a ascensão. Se você estivesse muito próximo de fazer a ascensão e não conseguisse fazer, muitas vezes acontecia da pessoa vir, encarnar, viver um tempo, ainda como criança, e passar pelo processo. Nós sabemos de história de crianças que foram direcionadas para templos, né, no Tibete, no Nepal. Então, são pessoas que passaram por esse processo, tá? Eu não sei, eu não consigo me lembrar aqui onde está esse material, né, livro, mas eu sei que, por exemplo, o mestre Kuthumi, ele conta como é que foi o processo dele. Todos nós sabemos que quando ele começou junto com o mestre Moria e Helena Blavatsky a teosofia, ele ainda não era ascensionado e foi no período de convivência com ela, né, na teosofia, que ele então ascensionou. E ele continuou trabalhando como mestre ascensionado, assim como ocorreu também com o mestre Moria. A ascensão do mestre Moria foi um pouco depois do mestre Kuthumi, tá? Então, eles ainda não estavam sob a nova dispensação, então foi preciso que eles ascensionassem ainda encarnados, ok? Então, o propósito da encarnação física é preparar, iluminar e aperfeiçoar um corpo. Por isto era necessário purificar os 4 corpos inferiores, elevar a ação vibratória a um ponto pelo qual
O corpo físico purificado poderia ser elevado ao corpo etérico, depois ao corpo Cristo e à presença ao Sol. O que acontecia com o corpo físico, no momento da ascensão, é que a ação vibratória da carne, dos ossos, etc., era elevado ao ponto em que essa substância física era alterada e transformada em substância de luz. Isso é semelhante a um pedaço de gelo em uma panela sobre o fogo. Ele derrete a água, depois se torna vapor e pode ser completamente evaporado. A ascensão deve ser alcançada em algum momento por cada ser humano, e isso é direito e não uma questão de escolha. A eterna vitória sobre as condições do mundo exterior só vem através da ascensão para a luz. A ascensão é o direito eterno de cada um como primogenitura. A meta de todas as individualizações é a ascensão. Pela vida que está ancorada na forma humana vem a glória da eternidade. Porque por essa vida alguém ascende à glória do reino dos mestres ascensos. A estrutura física é composta de apenas 118 elementos químicos. No entanto, o corpo físico é importante quando se compreende a presença eu sou e todos esses elementos se tornam um, né? O único elemento que nós nos tornamos quando ascensionamos é a luz, né? O corpo eletrônico é formado de uma estrutura única. A coisa mais gloriosa conhecida na Terra é quando se atinge a ascensão, quando a parte refinada do corpo físico ascende e é absorvido pelo Cristo pessoal. Aí toda a aparência de idade deixa o corpo e as vestimentas exteriores são dissolvidas ou transformadas em vestimentas dos reis. O resto é dissolvido e transmutado, apenas se derrete na luz, portanto, nada é deixado para trás. Assim, a transformação do humano em divino ocorre neste ponto. Um grande raio de luz e energia desce da presença eu sou, a chama trina no coração se expande, intensificando os pontos de luz em cada célula, cortando a atração da gravidade e o corpo sobe para a atmosfera. Literalmente, o corpo é absorvido. Assim, a purificada forma humana refinada ascende e é absorvida. O eu exterior, no Cristo interno, ascende neste raio de luz da presença e é absorvido no corpo eletrônico. Assim, a pessoa se torna um ser ascensionado. E a pessoa está sempre plenamente consciente de todo o procedimento de cada passo. Os princípios da lei envolvidos sob a nova dispensação são exatamente os iguais ao anterior. A única diferença é que geralmente se perde a consciência por alguns momentos no momento da passagem. Também que a casca ou parte densa do corpo é deixada para trás e não dissolvido e transmutado por uma ação de atrair a luz dos raios, como era necessário fazer antigamente. Então, o que acontece? A pessoa, né, como eu já expliquei aqui, a pessoa desencarna. O nosso corpo, ele é formado parte por elementos químicos, né, parte por substância que é universal do plano físico e parte por substâncias densificadas de luz, que é da nossa própria energia. Aquilo que é composto pelos elementos químicos e pela estrutura física, que é universal, isso então é dissolvido quando acontece a ascensão. Quando a pessoa morre, ela é cremada, é dissolvida na cremação, né? Quando a pessoa morre e é enterrada, aquela substância vai se decompor. Isto não pertence a nós, mas é corpo, como dizia, né? Do pó viestes, para o pó voltareis. Então, é a parte física da matéria que é agregada na formação do nosso corpo. Isso não nos pertence. Então, isso volta para o informe. E
parte da substância que é formada no corpo, que pertence a nós, então isso tudo é absorvido no nosso corpo etérico, né? A diferença é que quando você desencarna, primeiro vai para o corpo etérico, é feito em etapas, e depois, quando for fazer a ascensão, o corpo etérico e os outros corpos, então, serão absorvidos. Essa é a única diferença. O corpo físico volta à substância universal de uma maneira um pouco mais lenta do que quando feito com raios de luz. Caso o corpo esteja enterrado, o processo é ainda mais lento e tem que ser transmutado, projetando os raios de luz do outro lado, antes que se possa acender, e o suficiente da substância purificada do corpo físico possa ser atraído para o corpo etérico, para que se possa completar a ascensão em níveis internos. Agora, depois de fazer a ascensão sob a nova dispensação, ele pode então prestar serviço impessoal em níveis internos e compensar o que é necessário para dar um equilíbrio de volta à vida. Então, se a pessoa simplesmente morre e ela é enterrada, se ela está na qualidade de poder fazer a ascensão, junta, como eu falei na outra live, juntamente com os seres elementais, vai sendo feito o trabalho de aceleração da dissolução do corpo físico para que então se possa fazer a ascensão. Desde as grandes realizações na década de 1950, mais podem ser capazes de fazê-lo sob essa dispensação. Mais pessoas, tá? Mais alunos, mais seres que estão neste caminho. Não porque eles se qualificam, mas porque os mestres e seres divinos assumiram a responsabilidade de tirar o maior número possível de seres da encarnação para que eles não precisem continuar gastando sua energia para nos sustentar e ajudar no futuro. Então, por que foram criadas essas dispensações, né? Porque os mestres para que os mestres não precisem ficar nos sustentando aqui, digamos assim, né? São os mestres e a fraternidade toda que sustenta a vida no plano físico e nos planos intermediários, né? No plano astral, no plano psíquico. Então, para eliminar essa condição, então se foram criadas essas dispensações e liberarem as pessoas e assim liberar também espaço para que as outras raças possam vir, tá? Assim, os indivíduos podem ser de maior ajuda para a fraternidade branca. Também tem isso, porque as pessoas, quando elas estão somente na condição de encarnada, elas não são bons instrumentos para a fraternidade branca. É difícil um aluno que seja um bom instrumento para os mestres, estando na condição de encarnado, por conta das condições da vida, né, dos relacionamentos, da família, por conta da própria dificuldade que se tem em manter uma consciência elevada, por conta da dualidade. Então, quanto mais pessoas ascensionarem, melhor para a fraternidade, né? Quando alguém faz a ascensão, depois de desencarnar sob a nova dispensação, quando o corpo físico é cremado ou desintegrado, essa substância retorna ao universal, isto é, retorna à soma total de substância atribuída ao planeta enquanto funciona nesta fase da existência. Essa substância do corpo físico, quando é liberada da imperfeição imposta a ele, não vai para o ascensionado, que eu falei, não nos pertence. Era substância cota do planeta, apenas emprestada ao indivíduo para funcionar neste planeta. Por isso é devolvido a essa cota. Então, é uma energia que pertence ao planeta, né? Nós temos parte do planeta em nós e a ele voltará.
essa energia, essa substância que não nos pertence. Toda aquela substância usada pelo indivíduo deve ser purificada e devolvida antes que se possa completar a ascensão. No caso em que Jesus fez a ascensão, a substância purificada, ou essência do corpo físico, foi atraído para o seu corpo etérico e a substância do corpo físico foi transmutado pela ação da luz e voltou ao universal. Então, no caso de Jesus, foi um pouco diferente. Ele absorveu, né, o corpo físico para o corpo etérico, a substância toda purificada, né, e depois é que essa substância que não pertencia a ele, que estava usando parte do planeta, foi transmutado pela ação da luz, e então essa energia voltou para o universal, ou seja, voltou para uso do planeta. Todo aquele que faz a ascensão tem assistência da chama da ascensão, que é sustentada pela Irmandade do Retiro de Luz. Então, todo mundo que está nesse caminho está sendo orientado, está passando por um processo nos planos internos, junto ao retiro de luxo, tá? Muitas vezes você passa 1 hora, 2 horas, não se sabe, né? Cada um tem um caminho, tem uma orientação, mas todo mundo que está nesse caminho é direcionado por pelo menos 1 hora por noite para os tempos de luxo, para fazer o trabalho que precisa ser feito, tá? Quando cada um sobe a chama da ascensão em completa liberdade, o sentimento de alegria, felicidade e gratidão são depositados nesta chama pelo indivíduo, que aumenta o impulso da chama da ascensão que a Irmandade guarda. Então, cada um que ascensiona, o sentimento que tem, né, da liberdade, de alegria, felicidade e também da gratidão, todo esse sentimento, ele é depositado então nessa chama, e cada um que ascensiona ajuda a aumentar o poder desta chama, também fazendo com que se facilite o trabalho da ascensão no planeta. À medida que a atenção vai do coração e da atividade cerebral para o eu sou e é mantido lá, o raio de luz e energia se intensifica e se expande, fazendo com que o ponto de luz dentro de cada célula do corpo físico responda e se expanda também. Isso é importante a gente ter na mente, né, na consciência, de que cada célula ela tem um ponto de luz. É como se fosse uma pequenina chamatrina, digamos assim, e cada uma, ela somente está viva, cada célula é como se fosse uma consciência, né? Dentro do seu corpo físico, ela está viva porque existe essa luz, esse ponto de luz. Esse ponto de luz em cada uma das células que sustenta a vida do corpo físico e que faz com que ela funcione, com que ela se reproduza e que ela faça o trabalho dela, né? Formando assim os órgãos, os tecidos, etc. e tal. Então, quando o corpo começa a sofrer decadência, é que esses pontos de luz vão se apagando e a célula vai morrendo, não fazendo a sua duplicação, né, a sua reprodução em tempo hábil para que o corpo possa ser completamente renovado. E é por isso que ocorrem as doenças, é por isso que ocorre a decrepitude, é por isso que ocorre o envelhecimento. Então, é a falta de luz nas células que faz com que haja a doença e haja o envelhecimento, tá? Também ocorre no caso do câncer, quando há na verdade, ali não é nem falta de luz, mas é uma ativação de uma luz, de uma energia densa, desqualificada, que faz com que a célula se reproduza de forma antinatural.
Por isso que ela se expande muito, crescem os tumores e assim vai, né? Destruindo o corpo físico. Na verdade, o câncer não é bem a falta de luz, mas é uma agregação, não sei se eu posso dizer assim, de antimatéria, mas é uma agregação de energia desqualificada ali em excesso. Então acaba ocorrendo o câncer. Por isso que é preciso usar sempre a chama violeta para dissolver as negatividades, porque é a energia negativa que desfaz com que a célula desenvolva o câncer, ok? E também fazer o trabalho com a luz, né, com a luz pura, com a luz do Espírito Santo, para você sempre estar nutrindo as suas células com luz, para que ela possa então fazer o trabalho que ela deve fazer. Quando a tensão foi mantida lá por tempo suficiente, né, nas células do corpo físico, o processo começa a jogando fora e transmutando as qualidades densas ao redor dos pontos de luz. Com a aplicação da lei, a expansão desses pontos dissolve a densidade com que os pontos de luz foram revestidos de discórdia nos sentimentos. Então, esse trabalho de transmutação dissolve as desarmonias que nós criamos e que muitas vezes encobrem esses pontos de luz, causando então a morte das células. Por causa da discórdia registrada nos sentimentos, que é a razão pela qual estamos nessa densidade hoje, né? A discórdia nos sentimentos que cria o que nós temos no mundo hoje. Quando a atenção foi mantida na presença com seriedade, tempo suficiente, e a densidade é dissolvida em grande parte, o corpo deixará de ser influenciado pela gravidade. À medida que a atenção continua na presença, o corpo se eleva em vibração. Cada vestígio de idade é eliminado, o cabelo volta à sua cor natural e o corpo se torna perfeito e saudável. E o que acontece quando os corpos atingem o ponto de ascensão, mas a mesma não ocorre, como no caso de Gautama e de muitos outros? A pessoa pode então viver no plano físico sem nunca envelhecer ou adoecer, né? Então ela pode atingir o ponto de chegar a ter o corpo perfeito, né? Chegar ao ponto da ascensão, mas não ascensionar, continuar fazendo um trabalho, como foi o caso de Gautama. Ele atingiu a iluminação, ele atingiu o ponto da ascensão, mas ele preferiu ficar ainda no plano físico para poder levar então os ensinamentos dele. E ele então não desenvolvia mais doença, não envelheceu, como aconteceu com tantas outras, né? A Maria José já falou aqui de mestres que viveram 300 anos no plano físico sem, sem envelhecer, sem adoecer, né? E é o que aconteceu, por exemplo, com o senhor Ballard, né? Com Guy Ballard. Ele atingiu o ponto da ascensão em 1936, passando aí, então 3 anos nessa condição, e só então, quando foi em 1939, que ele fez a ascensão. Quando o indivíduo se torna um ser ascensionado, poderá se mover em qualquer lugar do universo. Este corpo de luz é eterno e nunca muda. O ascensionado pode, à vontade, tornar seu corpo visível ou invisível no plano físico, baixando ou aumentando a taxa vibratória. Esta é uma fase da lei da vida que foi pouco compreendida. O mestre ascensionado e um indivíduo desencarnado estão tão distantes quanto a luz e trevas. O desencarnado tem que retornar a um corpo de bebê e tentar novamente alcançar a sua vitória, a ascensão. Quando alguém faz ascensão, ele não adquire instantaneamente todo o poder cósmico, mas os ganha através da prática e uso. Então, o fato da pessoa ascensionar não quer dizer que ela adquirirá todo o conhecimento do universo.
a evolução continua, ela continua existindo, porém numa outra condição, né? O trabalho continua mesmo depois de se tornar um mestre ascensionado. Quando o ser atinge as alturas do seu próprio desenvolvimento de acordo com a quantidade de amor cósmico que está nele. Todo ser atinge as alturas do seu próprio desenvolvimento de acordo com a quantidade de amor cósmico que está nele. Então, como dizia Jesus, a chave é o amor, né? O poder motivador por trás de cada bodhisattva, professor do mundo, mestre, não foi o desenvolvimento individual, mas o amor pela vida. Nenhum desses seres que nós conhecemos, nenhum dos seres iluminados, nenhum dos mestres, chegaram nessa condição por motivos pessoais, por desenvolvimento pessoal, por motivos egoístas. Foi o amor que os fez trilhar esse caminho e adquirirem essa condição, né? O amor pela vida, o desenvolvimento para poder ajudar as pessoas também, para a evolução do todo, do planeta. Então, é esse sentimento que nos faz, então, chegar até as portas da ascensão. Esse grande amor impessoal pela fonte primeva que criou o sistema planetário e os universos, e então o amor e desejo de ajudar essa fonte e exteriorizá-la. Amor onde lhe vê qualquer porção da vida aprisionada, amor o suficiente, compaixão o suficiente para amarrar esse núcleo de vida e atrair esse padrão e plano divino até que a liberdade ocorra. E é justamente esse amor que faz com que eles, após atingirem a ascensão, continuem aqui, trabalhando, ligados à vida no planeta, ligados a todos os seres, aos alunos, e trabalhando bastante para que haja, então, essa liberdade, para que haja, então, essa ascensão das pessoas e que haja a evolução da vida e também a ascensão planetária, que nós já sabemos que está a todo vapor. Sua jornada para fora do Sol até a ascensão deve ser feita em um espaço curto de tempo, deve ser feita em um certo espaço de tempo cósmico. Quando você perde tempo em uma encarnação, suas experiências em outra devem compensar isso, tá? Então, todo mundo, desde que saiu do Sol, como uma chispa divina, que se desenvolveu lá e veio para a encarnação física, tem um período de tempo que precisa percorrer no máximo, né, para atingir a ascensão. Então, quando você perde tempo em uma vida, a sua outra vida vai ter que compensar aquilo, né, aquela perda de tempo. E, lógico, nós sabemos que muitos estão perdendo aí muito mais tempo, existem pessoas que estão encarnadas no planeta Terra, que estão no seu quarto ou quinto exílio. Infelizmente, muitos ainda irão para o sexto, justamente porque perdem tempo numa encarnação, querendo poder, querendo dominar os outros e não se preocupando com a sua própria evolução. Muita assistência está sendo dada à humanidade neste momento, o que nunca houve antes. Isso porque estamos no final de um grande ciclo, não apenas na mudança do sexto raio para o sétimo, que se torna ação para os próximos 2000 anos, mas também um ciclo de importância cósmica que o planeta Terra nunca alcançou antes. Este é o nosso sistema, o Sol e seus planetas ao seu redor, assim como os outros sistemas ao redor de um Sol maior, devem avançar no esquema das coisas. Então, essa ascensão que nós falamos, que é a ascensão planetária,
ela é ascensão planetária, não só de dimensão, ela é uma ascensão de mudança de patamar no sistema, aonde Mercúrio será absorvido e todos os outros planetas vão andar no esquema ao redor do Sol. Também é uma mudança do próprio Sol, então haverá uma ascensão também do Sol ao redor do Sol central, que nós conhecemos, Álcyon, que é governado por Alfa e Ômega. Então, o próprio sistema solar ele vai também ascensionar. Então, é uma ascensão assim coletiva, não só para a gente, para o nosso planeta, mas para também o sistema solar. Então, é uma ascensão que engloba muitos fatores. E é por isso também que há essa corrida, há esse estímulo para a evolução no planeta, porque os outros planetas do sistema eles estão na sua evolução normal, né? Eles estão evoluindo normalmente, porém, com a queda do planeta Terra e da sua humanidade, é que tudo ficou atrasado, tá? Por isso também tem esse empenho tão grande no desenvolvimento da humanidade, porque isso acaba atrasando a evolução dos outros planetas e do próprio Sol perante o Sol central. A Terra, com as suas atividades destrutivas, por muito tempo retardou esse progresso, mas o ultimato foi dado e todos devem avançar ou serão removidos. Portanto, a grande lei está permitindo dispensas durante este grande impulso cósmico para que se atinja a ascensão. A pessoa, quando ascensiona na luz, leva consigo todas as suas conquistas, e a razão da ascensão pública de Jesus era mostrar a todos a vitória da luz sobre a forma humana. Ele fez uma ascensão pública que foi testemunhada por cerca de 500 pessoas, deixando assim o exemplo para toda a humanidade. Isso fez e deixou um registro etérico que nenhum outro indivíduo fez. Esse registro etérico está pulsando na atmosfera até hoje, atua como um ímã para a consciência da humanidade. Bom, eu vou parar aqui e depois na outra eu continuo, tá? Não vai ficar muito longo. Então é isso, gente. Deixa eu interromper aqui. Vamos lá. Então é isso, pessoal. A importância da ascensão para todo mundo não é só apenas a importância da ascensão individual, mas é a importância da ascensão para o planeta, para o sistema e para toda a vida que nós estamos aqui como seres nesse sistema solar. Por isso a gente deve se empenhar tanto para que não só a gente ascensione, mas para que a gente ajude o todo na ascensão também. É isso. Não, mas muito bonita a sua palestra, como sempre, né? Mas aquelas coisas assim, né? Que às vezes a gente acha que é uma coisa assim tão. Antes, quando eu comecei a estudar ascensão, eu achava que era uma coisa tão impossível de ser feita, né? Quando eu era bem mais nova, né? Hoje eu já tenho uma consciência assim que eu acho que não é tão assim difícil, né? Mas eu acho que aí a gente tem outra visão, amiga, porque no começo eu achava, gente, mas como que você vai aprender a ser perfeita, tanta imperfeição? Mas eu acho que faz parte de cada época da sua vida, né? Quando eu tinha meus filhos pequenos, 3 filhos, criando sozinha, sem pensão alimentícia, uma correria, é uma coisa, né? Aí quando você já passou uma certa idade, a sua vida está mais tranquila, você fala assim, acho que é possível. Não sei se é assim também, entende? Mas eu acho assim que na hora que você está muito ativa, nossa senhora, acho que. Mas diz também que é assim, né? Que para você realmente chegar onde você tem que chegar, você tem que
ser igual criança quando ficar mais velho, né? Aí você passa uma vida inteira, ficou mais velha, aí você não julga, não critica, não tem raiva, não tem nada. É aquela coisa de Jesus, deixai vir minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? Não sei. Se a gente se tornar uma criança, a gente entra, vamos dizer assim, né? Não sei, eu acho que. Mas acho que agora a coisa é muito como você falou aí, entendeu? É um planeta todo se preparando, é uma consciência nova chegando, é tudo novo, eu acho, para mim, sabe? Quando você. É um processo que envolve o que eu falei, envolve não só a gente, o planeta, mas também envolve o sistema É, solar. Do ponto de vista com relação aos outros sistemas, todos os sistemas ligados ao grande Sol central estão em processo de evolução, estão nesse processo de ascensão também. Não é só a gente, tá? é, Não é só aqui o planeta. Né? O que acontece é que o planeta Terra está atrasando isso, que já poderia até ter ocorrido, pelo que eu é sei. isso. É. Então é Não, isso. é Quando chegar ao verdade. limite, vai ter um limite. Quando chegar naquela data limite, quem for foi, quem não for vai ser simplesmente removido do planeta. Essa que é a verdade, né? É, vai para Eles outros estão planetas, né? eles estão fazendo esse trabalho, empurrando as pessoas, fazendo força para todo mundo ir, mas tem um limite. Chegou no limite. Quem não for, simplesmente vai ser removido, porque eles não podem também prejudicar mais todo o sistema solar e os outros Solar. sistemas. Né? É. Mas eu acho assim, sabe? Eu, quando começo a ver assim, ver isso, eu já passei muitas décadas, né? Então, eu já vi quanto que já melhorou. Claro que você tem muita coisa ruim no planeta ainda, mas pelo que eu vejo, muita coisa já melhorou. As pessoas têm consciência do bem. As pessoas têm consciência que Sim, tem que fazer a aumentou coisa o número de certa. pessoas que se conscientizou, né, que está abrindo a consciência, É, isso é fato, mas ainda é verdade. pequeno, não dá nem 0,5% da humanidade. Ainda é pouca gente, né? É, Eu sei que o ideal é que tenha pelo menos 10% da humanidade, e esses 10% conseguem, então, elevar a consciência total para que se ocorra, então, a ascensão para a quinta dimensão. Então, a gente está ainda num patamar pequeno, perto do que precisa para que ocorra, então, a ascensão do coletivo. é um problema. Eu acho assim, sabe? Acho que tudo vai acontecer na hora certa, entendeu? Eu acho que estamos caminhando, e deixa caminhar, minha filha. Desde a época da Senta lá que ela falava, é qualquer hora, e isso já se passaram não sei quantos anos, né? Então, o Não, mas negócio é. é qualquer hora, porque pode ser qualquer hora e depende da humanidade, mas é o que eu falei, é o que os mestres sempre falam. Existe um limite. Quando chegar naquele limite, quem for, foi. Quem não for, sinto muito, vai embora. É, Se for 100, vai 100. Se for 1.000, vai 1.000. Se for 1.000.000, vai 1.000.000. Se for 10 bilhões, vai 10 bilhões. Essa é é, que é a realidade. é que nem que fala na Bíblia, esteja preparado sempre, né? Sim, A gente tem que dar o tem melhor o na Arcanjo gente. Miguel fala, né, no, nos vídeos lá, nas lives da Vânia Rodrigues, você tem que estar sempre com a sua malinha pronta. Porque a hora que você for chamada, você vai. Se você não tiver a sua malinha pronta, você vai sem mala mesmo. Você vai ser mala mesa. Mas é mesmo, né? Sim, Nossa Senhora, é muito. Mas eu acho assim, eu sou uma pessoa assim que sou positiva, sabe? Eu acho que muita gente vai. Eu acho que, em comparação ao que eu já vivi, eu acho que nós estamos muito mais elevados agora, muito mais. Tem nem comparação. As pessoas, sabe? Eu acho sim, que, né? certeza. Há um, há um tempo atrás era muito difícil. Nossa Senhora. Hoje as pessoas O já que sabem, quem faz ocorre, coisa errada é o que porque, né, ocorre também, que muito se fala, é que é a gangorra, né? Uma é, hora fica todo mundo, fica um patamar elevado, aí ocorre qualquer coisa, né? Como ocorreu com o é, problema da doença aí que nós já sabemos, que estamos aí 2 anos
com esse problema, então caiu Sim. muito a energia do planeta total. Agora começa a ocorrer o quê? Outros problemas no âmbito mundial, né? Aí quando a energia sobe, vem, acontece essas coisas, aí cai de novo, entende? É. Então tem essas gangorras também que acabam atrapalhando. Mas isso que é pôr o Mas povo no é isso. medo, né? Você pôr no medo, acabou, né? A gente tem que sair do medo. Tem que É. enfrentar tudo, largar o medo para lá. O medo é que destrói, que aí os negativos ficam tudo perto da gente, né? Fica tudo rodeando. Eu acho que um dos problemas maiores é do medo. Tem que ter É. fé, vamos ter fé, minha gente. Vamos amar, vamos se sentir bem, que aí só coisa boa vem. Isso aí. Vamos dar uma boa noite Então, pro pessoal. O Mauro chegou depois, a Rosilene, o Antônio. Boa noite, pessoal. Giovana falando. Que assunto maravilhoso. O processo da chamatrina deve ser lindo. Deve ser lindo mesmo, viu? Porque a chamatrina ela se expande e ela, inclusive, em alguns processos, ela se torna visível a olho nu, tá? Inclusive, eu não sei se eu já falei aqui uma curiosidade sobre a chamatrina. Vou contar a historinha, apesar de já deu uma hora. A chamatrina já foi filmada em cirurgia cardíaca, onde, lógico, os médicos não sabiam o que era, mas ela aparecia no filme da cirurgia. Aí o médico abriu o compartimento do coração, que é onde fica a chamatrina, viu aquele pontinho ali de luz, e aí no filme dá para ver que é uma chamatrina bem pequenininha, né? Logicamente. Mas ela ocorre sim no plano físico, ela é visível e, e ela já foi filmada, inclusive, em cirurgia cardíaca. Ela é real. Então é isso, gente. Vamos então para a meditação. vamos para a meditação. Então vamos, minha gente, sentar, ficar bem sentados, com a coluna ereta. Vamos procurar deixar, se você estiver sentado com os pés no chão, deixa a planta dos pés bem no chão. Se você estiver de pernas cruzadas, né, em posição de lótus, você sinta como se desse uma raizinha do seu cóccix em direção à Mãe Terra, né? As mãos você pode deixar para cima, né? E vamos fechar os olhos, ficando nessa, nessa posição, mantendo reto por causa do fluxo, poder descer bem em todo você. Então, vamos fechando os olhos. Vamos primeiramente fazer uma respiração profunda. Inspira e expira. Agora concentre a sua atenção na sua testa. Deixa a sua testa ficar bem relaxada. Não deixa ficar aquelas ruguinhas. Concentre a sua atenção agora nos seus olhos. Relaxe os olhos. Concentre a sua atenção agora no fundo dos seus olhos. E dê ordens para relaxar, largar, se soltar. O fundo dos seus olhos está ligado com o sistema nervoso central. Então, procure relaxar. Vamos dar as ordens, os comandos para que todo o nosso corpo fique relaxado. Vamos concentrar nossa atenção agora no pescoço. Vamos jogar um pouquinho a nossa cabeça para frente. Agora vamos jogar a cabeça para trás. Vamos virar para a direita, a cabeça. E vamos virar para a esquerda. Vamos relaxar agora o pescoço. Deixa o pescoço bem relaxado.
Relaxa agora a musculatura peitoral, deixa a musculatura peitoral relaxada. Relaxe o abdômen, deixa o abdômen bem relaxado. Agora vamos relaxar o baixo ventre. Sinta um relaxamento também nas suas pernas. Relaxa as suas coxas, relaxa os seus joelhos e relaxa as suas pernas. Deixa as suas pernas bem relaxadas, largadas, abandonadas. Agora vamos relaxar o braço, cotovelo e antebraço. Tudo vai ficando muito relaxado. Vamos concentrar a nossa atenção agora na coluna, deixa a coluna dos 33 ossinhos bem relaxado, largado. Vamos fazer uma inspiração. Inspira e expira. O corpo vai ficando pesado e a mente vai ficando calma, leve e tranquila. Muitos pensamentos podem estar passando na sua mente. Deixe-os passar. Não tente bloqueá-los. Deixe os pensamentos chegarem e vão embora. Deixa o corpo bem relaxado, largado, sem nenhuma tensão. Agora vamos nos envolver para uma grande pirâmide azul cristalina de São Miguel Arcanjo. Sinta essa grande pirâmide e você dentro dessa pirâmide azul. Essa pirâmide também pode se transformar também num grande círculo azul de São Miguel Arcanjo e bastante anjos da espada azul agora se colocam à nossa volta. Vamos nessa invocação a São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes e todos os seus anjos estejam aqui trazendo a proteção, o poder e a força que todos nós precisamos. Vamos visualizar acima de nós um grande sol dourado, um sol lindo dourado que desce em raios sobre nós, formando sobre nós um grande arco-íris, lindo, multicolorido, simbolizando os 12 raios solares. Esse arco-íris, ele tem todas as cores e ele se manifesta para você mais posicionado naquela cor que mais você precisa, refletindo em todo o seu campo, refletindo em todos os seus corpos. Agora vamos visualizar que os nossos chakras estão se abrindo. Vamos visualizar o chakra da coroa se abrindo e essa luz dos 12 raios solares começa a penetrar todo o seu ser pelo topo da sua cabeça e vai iluminando cada chakra, vai iluminando todos os vórtices elementais, vai iluminando todos os seus corpos.
E você vai se tornando feito uma árvore de Natal, toda iluminada. Sinta o seu corpo todo iluminado e comece a visualizar, a sentir as cores que mais você precisa. Procure sentir essa luz à sua volta e ela entra em conexão com você. Inspira e expira. Sinta essa luz, sinta os seus chakras todos iluminados, sinta a paz. Agora nós vamos chamar, vamos invocar uma tríplice aliança sobre nós. Vamos chamar as poderosas forças do poderoso cosmos, um grande ser cósmico que trabalha para o nosso planeta, juntamente com Saint Germain e deusa Pórtia, deusa da oportunidade e da justiça, que eles venham nessa tríplice aliança a ficar conosco onde nós estamos. Vamos sentir a presença desses grandes mestres, trazendo as poderosas forças do sétimo raio. Vamos visualizar essa grande tríplice aliança ancorada em nós, ancorada no nosso templo sagrado. Essas poderosas forças do poderoso cosmos, as poderosas forças de a nossa querida Ametista também, e Zadkiel, os arcanjos do sétimo raio, também estão aqui conosco. Zadkiel e Santa Ametista agora estão à nossa volta, trazendo as poderosas forças do sétimo raio solar de misericórdia, perdão, compaixão, purificação, transmutação. E todas essas poderosas forças agora estão ancorando no nosso campo. Nosso campo agora está todo colorido. Esses maravilhosos mestres nos trazem toda a força que nós precisamos para ancorar novas forças mais amplas para o progresso do nosso planeta. Inspira e expira. Vamos agora sentir as poderosas forças de bem-amado Mestre Hilarion e Palas Atenas, a cor verde da verdade e a cura. Vamos estabilizar esse quinto raio solar sobre nós, juntamente com todos os outros seres que nós já invocamos. Vamos sentir que o nosso campo está sendo preenchido pela grande e poderosa força do raio verde. Sintam essas forças bailando no seu campo, bailando dentro de você, fazendo que uma nova energia possa ser restaurada dentro de você, um novo ser. Os nossos poderosos amigos da luz trazem a luz de uma nova consciência, de um novo ser no qual nós vamos nos transformar. Quando o nosso planeta, a passos largos, ele está indo para a evolução. Inspira e expira. E expira
sinta que essas poderosas forças, elas estão completamente ancoradas no seu campo, nos seus corpos, nos seus chakras, nas suas células, trazendo todas as forças necessárias para a nova mudança. Vamos inspirar e vamos expirar. Imbuídos dessa força divina, nós vamos agora expandir tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós ancoramos aqui no nosso campo. Nós vamos expandir para todo o planeta Terra. Vamos expandindo todo o nosso ser em unidade com todos os outros. E dentro dessa unidade, nós trazemos a poderosa força do poderoso cosmos, de Saint Germain e de deusa Portia, deusa da oportunidade e da justiça, uma justiça amorosa para todos, para que a vontade de Deus se faça em todos os lugares. Sinta agora essa poderosa força dentro de você se expandindo para todos os países, para toda a natureza. Tudo vai se ancorando de norte a sul, de leste a oeste. Todos os países, todos os continentes recebem essas energias dos 12 raios solares, principalmente ancorando a chama de Saint Germain, de poderoso cosmos e de deusa Portia, trazendo uma nova consciência, um novo mundo para todos nós, onde impera a força crística cósmica. Inspira e expira. Agora vamos voltar para o mundo nosso, voltando para o nosso mundo exterior. Vamos começar a mexendo as mãos, vamos mexendo os nossos pés, trazendo conosco essas energias que a gente conseguiu no mundo interior e oferecendo a todos com muito amor, com muita transmutação, com muita cura e com muita verdade, para que possamos estar cada dia, cada hora, cada minuto mais ancorados na luz, mais ancorados em uma nova consciência esplendorosa. Pode ir mexendo os seus braços, pode ir mexendo novamente os pés, as pernas, vai deixando tudo volta mais leve, mais tranquilo, mais em paz. Se sentir confortável, pode mexer a cabeça. A hora que você sentir necessidade, pode abrir os olhos. E com muita gratidão, hoje, não pela hora, mas amanhã, toda essa energia que nós imantamos no nosso campo e no nosso ser, nós vamos espalhar a todos. Porque à medida que a grande ordem do momento é, à medida que eu sou elevada, todos são elevados conosco. Então, nós podemos expandir essas poderosas forças para todas as pessoas que a gente encontrar e darmos essas dádivas
da luz com muito amor e gratidão por estarmos vivos aqui e trabalhar nesse processo da ascensão. Namastê. Muita luz a todos. Namastê. Muito bom, né? É. Muito bom. Maria Carolina. Oi, minha netinha linda, minha Maria Carolina, coisa mais fofa da minha vida. Um beijo, meu amor. Boa noite, Antônio. Gratidão. A gente fica meio zen, né? Fica, eu tô aqui meio zen ainda. Meio sem vontade de fazer nada. Muita Boa luz, noite. Mauro. Muita luz para você. Obrigada. Ó, o Ivo também tá Ao ali Ivo. quietinho. Esse cachorrinho dele é lindo, hein? Olha lá a carinha dele, que fofo. Ai, ai. Tá calor aí? É, minha filha, agora aqui também tá calor, essa onda de calor tá vindo, tá esquentando tudo, né? Mas agora é época, né? Não é verdade? Agora é época do Agora, calor, né? o certo é ter o calor, né? O problema é É, que é, o problema é que veio muito tempo de frio, né? foi. Agora é que tá no tempo certo, né? É. Aí eu já tô sem manga, ó, tá bem calorzinho aqui. Tive até que prender o cabelo na hora da live, porque eu não tava aguentando de calor. Muito. Vocês estão Ai, ai. acompanhando o trabalho. Sim, Antônio, nós estamos acompanhando sempre o trabalho da Lu, sempre em conexão, é isso sempre. Oh, obrigado, Mauro. Para você, muita luz, querido. Ai, ai, então é isso, gente. Mais uma terça aqui Mais já uma foi. terça. É, namastê, todo mundo. Gratidão. Terça que vem a gente volta. O Mauro falando que está derretendo lá em Londrina. Nossa, em Londrina, ele mora em Londrina, lá é frio, tá calor também, meu Deus. A Que lá, Silvana falou que no Recife a gente já sai do banho suado. ai, gratidão, Antônio. Muita luz para você, querido. Muita luz. Beijo, Giovana. Beijo, Giovana. Um beijo, querida. Então, uma boa semana a todos, com muita luz. Boa Fiquem na semana. paz, É, trabalhando arduamente pela ascensão, não só nossa, mas de todo o planeta, né? é, E estamos terça-feira, precisando. então, a gente A, volta. A Maria a José gente falando volta. sobre o mestre, o cosmos, e eu vou E, fazer a meditação. Um abraço é, a todos. um abraço.